Olá para vocês, eu sou Érica Lima. Hoje nós estamos no debate político do portal O Convergente. E a presença que a gente tem hoje, estreando uma grande entrevista com pai e filho, o deputado Belarmino Lins e George Lins. Muito obrigada por estar aqui conosco para conversar com o nosso público. A nossa audiência hoje está para ouvir vocês. Bom, primeiro eu quero manifestar a satisfação e alegria de estar aqui agora no teu programa, que é de grande audiência e de grande respeitabilidade, convergente no debate político. Sem dúvida, daremos a nossa contribuição para o aperfeiçoamento de uma boa conversa com a população amazonense. Deputado Belarmino Lins, e me chamam de decano do Poder Legislativo, não que eu seja o mais velho, porque o mais velho é o Serafim, mas porque eu tenho o maior número de mandatos. São 8 mandatos consecutivos, decorrente da generosidade e da gratidão do povo amazonense. Isso me envaidece, me orgulhece, porque uma vida longeva como esta, o único parlamentar amazonense que alcançou 8 mandatos consecutivos, primeiro é uma graça de Deus e a generosidade do eleitorado amazonense. Daí o meu dever para com o povo amazonense de exercer o meu mandato com responsabilidade, dignidade, mas sobretudo, Érica Lima, o respeito que eu tenho para com o eleitor e que pavimentei ao longo dessa minha trajetória política. Respeito, humildade, com responsabilidade. Daí eu me coloco à tua disposição para a gente, se não for um debate político, nós teremos uma boa conversa política em homenagem ao respeito que nós temos pelo povo amazonense. É por aí. De igual forma, Érica, eu também quero aqui aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais e dizer a você muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar participando aqui do programa Debate Político do portal O Convergente, com você realmente capitaneando. Como meu pai bem disse, realmente é um blog que tem tido muita respeitabilidade no meio político, e a gente só é satisfação e gratidão pelo convite. E eu estava dizendo aqui, antes de a gente começar, viu, deputado Belão, meu pai, que pela primeira vez a gente está tendo a oportunidade de fazer uma entrevista juntos. Então, realmente, isso tem um valor, como é que eu posso dizer, único para a gente. Então, muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz, que a gente tenha tido essa oportunidade de receber para poder conversar um pouco e você falar um pouco da sua trajetória, deputado, e também agora dessa transição para esse pleito de 2022, que a gente vê que não está sendo nada fácil, mas tem muito chão por aí. Agora, para a gente começar a falar um pouco para você que está nos assistindo, eu vou falar um pouco dessa trajetóriazinha, um brief, sobre o deputado Belarmino Lins. Eu acredito que muita gente já sabe, mas vale a pena, principalmente para as pessoas estarem reforçando e conhecer um pouco mais. O deputado Belarmino Lins, que é do município de Fonte Boa, amazonense, tem 76 anos, advogado, casado, pai, A gente tem aqui o filho. Está completando aí, em 2022, 32 anos de mandato, que começou em 1991, e aí foi consecutivamente, realmente, a continuidade de vários mandatos, e chegando até 2022. Então, assim, a gente vê que são muitos anos. O senhor passou por um momento de transição, de sair da década de 90 para um novo milênio. E isso é algo que a gente tem que reforçar aqui, porque uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer, o senhor acha que tem diferença nesses 30 anos atrás para agora? Eu digo para você que sim. A vida é cheia de mutações, natural. O exercício da atividade parlamentar há 30 anos atrás é bem diferente do exercício da atividade parlamentar de hoje. Mas isso tudo em decorrência do momento, das circunstâncias que a fase da vida conduz. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando eu me elegi no primeiro mandato, eu fui eleito com 6.500 votos. Hoje, um parlamentar, para se eleger, tem que ter acima de 30 mil votos. Graças a Deus, eu já fui eleito com uma votação recorde proporcionalmente para a Assembleia em 2010,
com 53 mil votos. Isso significa dizer que eu sou eternamente grato ao povo amazonense, particularmente ao eleitorado interiorano, que me consagrou nas urnas por 8 mandatos consecutivos, fazendo com que eu seja o primeiro amazonense a ocupar o maior número de mandatos no parlamento, seguidamente, direto para deputado estadual, e de deputado estadual, daqui a pouco mais, eu não vou pendurar chuteira, não. Porque com o vigor físico, com a saúde que eu tenho e com a vontade de continuar ajudando o Amazonas e os meus irmãos amazonenses, eu vou continuar ajudando, nem que seja como um grande conselheiro do meu sucessor, Dr. Jorge Lins, que, se Deus quiser, e o povo não negar o apoio e a confiança que eu tenho, de fazer ser consagrado nas urnas, como eu fui em 1990. E começou a atuar em 91. Aqui está dizendo que o senhor já ocupou funções no estado do Amazonas como diretor financeiro da COSAMA, como diretor administrativo financeiro do IPAZEA. Na ALEAN, o senhor foi 3 vezes presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que é importante a gente frisar a transição da mudança da sede da ALEAN, que antes era lá, que agora a gente chama de a Praça do Paço, né? E hoje tem uma nova sede, e o senhor fez essa transição, né, dessa mudança de sede. Hoje a gente vê que a nova sede da ALEAN faz jus, né? Fica em um local bem localizado, é uma estrutura que realmente comporta e dá para os parlamentares a condição de trabalhar e desempenhar as suas atividades. Aqui também tem alguns pontos que é importante a gente frisar, que o senhor pode comentar, é que o senhor é autor da emenda constitucional, que ela reduziu o recesso parlamentar de 90 dias para 45 dias. E eu acho que isso é importante a gente destacar, uma vez que a classe trabalhadora ela não dispõe disso. E naquela época era 90 dias de recesso e o senhor entrou com essa emenda. Então, assim, são muitos os feitos que o senhor tem desenvolvido ao longo do tempo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, deputado, é a sua atuação junto aos municípios do estado do Amazonas. E como a gente fala, nessa transição de tempo, né, o senhor sempre teve esse compromisso, teve uma grande votação, né, um quantitativo substancial, que não é todo o parlamentar que consegue desenvolver e ter isso. Então, a sua relação, todo mundo conhece o deputado Belão, né, como o senhor popularmente é conhecido. E aí, isso para mim, né, como estou fazendo essa entrevista com o senhor, principalmente nesse momento tão importante, né, que o senhor vem e coloca seu filho, colocando toda a sua disposição em apoio a ele para esse pleito de 2022, eu gostaria de ouvir um pouco qual foi a sensação desses 32 anos como parlamentar. Como que o senhor se sente hoje, né, com as atividades que o senhor desenvolveu, não só pela questão do povo ter escolhido, mas como um cidadão amazonense? Bom, primeiro eu diria para você que antes desse início da carreira política, eu dei início à constituição de uma família, que eu acho fundamental, uma família constituída, unida e reunida. Então, eu me casei aos 29 anos com a Luciana Monteiro e, decorrente desse matrimônio, ela teve... Eu sou o pai, mas ela quem teve 6 filhos, a Lívia, o Alfredo, o George, o Vitor e o Marcos, que são gêmeos, e o Belarmino Júnior. Então, isso para mim é uma graça de Deus, uma família grande, 6 filhos, coisa que hoje as pessoas não têm mais coragem de fazer uma família grande, né? Mas eu tenho a honra de mencionar e proclamar a família que nós constituímos, eu e a Luciana. Primeiro, isso aí é uma coisa que me orgulhece e me envaidece como homem, como amazonense, como fontiboense. As funções já exercidas no Estado, meu primeiro emprego, para você ter uma ideia, no DNR, meu primeiro emprego no regime revolucionário, eu fiquei 26 anos como funcionário federal no DNR. Hoje é o DENIT. Depois eu me formei em Direito, aí eu fui convocado para ser diretor financeiro da COSAMA, no governo do
professor Lindoso. No governo Lindoso, eu assumi a diretoria financeira da COSAMA. Da diretoria financeira da COSAMA, eu fui convidado para ser superintendente do IAPAS, à época, hoje o INSS, com jurisdição no Amazonas, no Acre e Roraima. Do IAPAS, eu fui para o Tribunal de Contas. Do Tribunal de Contas, eu fui para o IPASEA, ser diretor administrativo. Depois o governo amazonino acumulou, fez administrativo e financeiro, e por último me nomeou como presidente, onde eu fiquei por 2 anos, até me desincompatibilizar para concorrer à vaga de deputado. Essa é a minha trajetória funcional, graças a Deus, bem sucedida, e que me dá sempre orgulho de todos os órgãos onde eu passei, constituir bons amigos e amigas. E, ao ingressar na vida política, era uma coisa fascinante. Você falar em nome de uma expressão forte do eleitorado. Traduzir o pensamento, passar as necessidades, as angúrias daqueles que precisam da mão estendida do poder público. Porque quem mais precisa do político são as famílias vulneráveis, à margem da vulnerabilidade social. Porque quem tem um padrão de vida bem financeiro não precisa do político. Por si só, ele se autossustenta. Mas nós temos que ter um olhar diferente para aqueles que precisam da mão do poder público, para levar o benefício, para levar educação com qualidade, para levar saúde com mais credibilidade e respeitabilidade à vida. E aí nós vamos para o setor primário, fazer com que o agricultor, o pescador, tenha algum benefício que possa poder sustentar sua família. Tanto é como parlamentar, eu destino as minhas emendas para o setor primário, basicamente no interior, para estimular aqueles que produzem a terra e aqueles que trabalham com a pesca, com a roça, com a farinha, etc, etc. Então, pelas minhas origens futebolês, eu sou um homem sensibilizado e conhecedor profundo das necessidades que angustia o povo interiorano. E para mim, se eu tiver que escolher entre ir para o Alto São Limões, para o Madeira, para o Juruá, para o Purus, para o Rio Negro, para o São Limões, e para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, eu vou para o meu estado. Eu vou conhecer de perto aqueles que estão precisando de quem ele escolheu para representá-lo na Assembleia. Então, é uma trajetória de vida, isso que me orgulhece, porque, Érica, 8 mandatos, eu diria que são 8 vestibulares. Eu imagino. Né? Passar no primeiro, no segundo, primeiro porque todo mundo é uma curiosidade. Ninguém conhece. Passar no segundo, porque já tem uma noção de quem foi. No terceiro, esse aí já está caminhando bem. No quarto, já começa a consagração. No quinto, é uma consagração. Sexto, sétimo, é crédito. Oitavo, é o top. E aí, eu confesso a você que, como eu cheguei, eu saí do teto, do piso e alcancei o teto, está na hora de eu pedir a Deus, agradecer a Deus por tudo que foi possível fazer. É uma pergunta que eu vou fazer. E segura aí. Meu beijo. É bem? Eu vou fazer essa pergunta. Bem, qual é aquele filme que não assistiu? É o Ertgru. Vamos fazer essa pergunta já. Segura aí. Olha, a gente já está passando de 100 e poucas pessoas aqui acompanhando a nossa live. E para a gente prestigiar as pessoas que estão assistindo, eu vou trazer algumas falas, né? Tem aqui, eu sou Daniela Cardoso, tá fazendo palminhas aqui. Gilmara Monteiro, Dr. George, há 14 anos lutando contra o câncer, levando esperança a milhares de pessoas com câncer no estado do Amazonas. Aí, pessoas aqui aplaudindo, né? As pessoas estão falando aqui, Dr. George sendo luz na vida de mulheres e de homens que sofrem com câncer. Então, a gente vai já falar um pouco, né, sobre o perfil, o currículo do Dr. George. A gente tem aqui Sociedade de Futebol,
Olha aí, interessante. Parabéns pela grande trajetória política, deputado Belarmino Lins. Aqui, Inaide Barbosa, dando boa tarde para a gente, acompanhando. A gente está vendo que está entrando bastante gente, as pessoas estão falando e estão mandando recadinho. Então é importante a gente mandar um abraço para as pessoas que estão prestigiando aqui o nosso momento, né? E aí, para a gente começar a entender um pouco, você que começou a assistir agora o Convergente, o nosso debate, agora a gente vai trazer um pouco do perfil, né, do Jorge Lins. É médico urologista, doutor, né, manauara, casado, pai de uma filha e está à espera de mais um filho, que daqui a pouquinho já está aí, se Deus quiser. Acumula mais de uma década de atuação na rede pública de saúde, tanto em Manaus quanto no interior também do estado do Amazonas. É chefe do Serviço de Urologia, Fundação Centro de Oncologia do Estado, Fundação SECOM. É médico urologista. E uma coisa que eu achei interessante aqui, que várias pessoas comentaram, né? Urologista no Hospital Universitário Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Amazonas. Você também é professor, né? Importante frisar isso. E tem aqui... Primeiro cirurgião urologista do estado do Amazonas a obter certificação em cirurgia robótica pela Intuitive Surginal nos Estados Unidos, né? Possui o título de uro-oncologista pelo Instituto do Câncer de São Paulo e é especialista em cirurgia de urologia pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas. Tem, assim, uma grande trajetória realmente, né? Eu aproveito e mando um beijo para minha madrasta, Alcilene, né? Que mandou um grande abraço para o doutor, para o médico, e falou muito bem, né, do seu trabalho lá na HUGV. Então, assim, com isso, a gente começa a perceber que não vem do nada, porque eu acredito que a profissão de médico já é um grande serviço para a população, né? É um grande serviço que a gente coloca para a população amazonense. Eu mesma, quando eu fiz o meu mestrado, fiz um mapeamento histórico para o provimento de fixação de médicos no Amazonas. E a gente vê grande dificuldade, principalmente na área de urologia. E então, trabalhar a saúde do homem é algo que você faz de melhor. E você já teve um estrelato aí na eleição passada como vice, né, para o cargo de prefeito de Manaus. Então, a gente está vendo que não é do nada. E aí, seu pai está reforçando sempre a questão de você estar vindo. Como é que você vê isso, Jorge? Né? Você falou que na nossa conversa nos bastidores que foi algo muito natural. E aí você já tem bastante tempo atuando como médico. Você esperou primeiro essa atuação, amadureceu, como foi? Bom, Érica, primeiro eu quero mandar um abraço para a Alcilene, lá do HUGV, grande amiga, parceira. Por muito tempo, na época que eu era residente, a gente ali atuava junto, ela ali na enfermaria, e depois ela foi para o ambulatório. Um grande abraço, minha amiga. Érica, como a gente já havia conversado, essa transição da minha vida como médico, propriamente dito, para uma pegada mais voltada para a política, foi uma coisa muito natural mesmo, né? Eu, desde pequeno, eu sempre demonstrava uma certa facilidade para falar em público, mesmo a gente vai notando essas questões e as pessoas vão se manifestando espontaneamente em torno disso, depois na faculdade. Eu sempre tive muita facilidade para decorar o que eu tinha que apresentar, então a gente vai percebendo, o pessoal muitas vezes brincava, filho de peixe, peixinho então a gente vai percebendo essa coisa. E depois eu, já atuando como médico, já desde 2007, me formei em 2007, a gente vai percebendo na prática do dia a dia, principalmente como médico que atua no serviço público, que a questão, o lado social, que é uma coisa que o político desenvolve, o seu lado social, o seu trabalho social, voltado para a população, para ajudar o povo mais necessitado, na medicina é muito exercitado. Aliás, é exigido isso do médico. Nós sempre fomos doutrinados por nossos pais, porque eu também, além de mim, eu tenho 2 irmãos que são médicos também, são cirurgiões, o Marcos e o Vitor. Nós sempre fomos doutrinados por nossos pais que nós não poderíamos apenas sermos bons médicos. Quando eu falo bons médicos, médicos qualificados, treinados, tecnicamente, teoricamente, preparados, mas, acima de tudo, médicos bons, médicos caridosos, sensíveis, que possam ter aquela visão holística do seu paciente, não só olhando e tratando a doença, mas avaliando todo o contexto que tem por trás, porque
às vezes aquelas pessoas que estão doentes, ela tem outros problemas também que muitas vezes magnificam o problema de saúde físico dela. Que é o social, né? Que é a questão social. E isso, naturalmente, vai se cristalizando na gente, né? Essa questão de você ter essa visão. E, claro, tendo um pai político, isso fortalece, isso ajuda também nessa construção do perfil de profissional que hoje, graças a Deus, eu me considero ser. Um profissional que gosta de trabalhar no serviço público, que entende a necessidade de ter um médico bem formado para poder contribuir e ajudar as pessoas que mais precisam. E foi muito natural isso, né? Então veio as eleições de 2020, onde eu tive a oportunidade de botar meu nome à prova, numa eleição ali majoritária, quer dizer, já comecei com a experiência de uma campanha majoritária na condição de vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, onde eu tive a oportunidade de conhecer a realidade da cidade de Manaus, que é a cidade que eu nasci, e poder entender realmente a diferença que um homem público pode fazer na vida daquelas pessoas. A perspectiva que um mandato político te dá, por exemplo, naquela situação, naquela ocasião de vice-prefeito, de você poder contribuir com a administração do prefeito e levar melhorias, avanços e progresso para aquelas pessoas que precisam de um transporte público eficiente, que precisam ter uma escola, uma educação adequada para os filhos, aquelas pessoas com deficiência que precisam ter toda uma adequação, todo um plano de adequação para as suas realidades, enfim. Então, essa perspectiva, ela se abre um horizonte que é aquilo que meu pai estava falando, é fascinante, E a política sempre foi encarada por mim como algo que exige muita responsabilidade daquele que se propõe a entrar e a exercer um mandato, seja no poder executivo, seja no poder legislativo. Então agora, como pré-candidato a deputado estadual, eu me vejo assim numa situação de muita felicidade, muito mesmo. Primeiro porque pela perspectiva de dar continuidade ao legado do meu pai, que é um legado extenso e de muitas realizações e benfeitorias, em especial ao povo interiorano. Mas também pela perspectiva de poder realmente bem servir ao povo do nosso estado. Então isso realmente é algo que tem me motivado e que tem feito com que a minha energia em torno dessa perspectiva só cresça e, claro, trabalhando com humildade, sabedoria e, claro, sempre fazendo por onde merecer, haveremos de conquistar, se Deus quiser. É interessante porque nesse momento o que houve, né, que deu uma balançada nos bastidores da política foi quando o deputado Bellarmino, né, disse assim, olha, eu vou agora, né, finalizar por aqui essa minha trajetória política. E aí, para a gente ir fazendo essa jogadinha, eu gostaria que o senhor falasse para mim, para a gente ir entendendo como foi essa retirada, né, do cenário e a entrada do George como pré-deputado estadual para concorrer a esse pleito. E a gente já deixou claro aqui que ele já concorreu a outro momento. E aí eu gostaria de perguntar do senhor sobre a questão da seguinte forma. Os embates políticos, eles existem. E eu acredito que seja necessário, com certeza. Porque se a gente concordasse com todo mundo, né, não teria aí a divergência. E então, o que eu fiquei pensando quando eu fui para dizer assim, eu vou conversar com o deputado Bellarmino e eu quero saber alguns pontos importantes. E aí eu lembrei de algo. Por exemplo, na sua trajetória, né, ela foi marcada por vários embates. E aí eu lembro, por exemplo, com o Heron, né, com Sabá Reis. Mas, mesmo assim, os seus opositores da época, até hoje, eles fazem referência à sua postura enquanto político. Né? O que o senhor acha que se deve isso? Eu acho que primeiro você tem que ter respeito para com seus colegas, que o debate e a discussão política, ela deve se ater ao problema vivenciado no momento, que originou o debate, o questionamento, sem que seja enveredado para o campo pessoal ou familiar. Vamos debater, vamos discutir o problema e não nos agredir. Eu sempre respeitei o colega e mereci o respeito de todos ao longo desses 32 anos. Daí você estabelecer aqueles colegas, mesmo da oposição, eu diria, às vezes eu dizia para o Heron que ele era uma andorinha só nos céus do Amazonas. E dificilmente uma andorinha só fará verão. Ele sorria, quer dizer, coisas que não ofendiam, mas ele tinha uma bandeira para sustentar no campo político. Eu tinha a minha. Eu sempre fui assumido governista.
mas o governista de sala de estar, institucionalmente em defesa dos interesses públicos e interesses coletivos. Eu não era um governista subserviente. Eu não fui um governista subserviente, eu fui um governista contributivo para melhores resultados em favor da sociedade e do serviço público. Você tem uma ideia? Por que da ideia do Jorge? Primeiro, eu quero, em respeito à opinião pública, ao eleitorado amazonense, ao longo de 32 anos, eu considero que eu dei a minha contribuição valiosa ao processo democrático brasileiro, amazonense, dei a minha contribuição como parlamentar com um bom desempenho no campo da plenária, dos bastidores e dos embates públicos, mas eu entendi que estava o momento de eu pensar quem vai ou quem poderá me suceder enquanto eu tenho saúde, vigor físico, para ajudar, para orientar, para aconselhar e encaminhar nessa trajetória, nessa pisada futuro. Daí o Jorge, você tem uma ideia, quando ele formou-se em medicina, ele foi o primeiro da turma, foi o anel simbólico da turma dele e foi o orador da turma. De lá ele já despontava que esse garoto ia crescer bem com as bênçãos de Deus e com os cuidados da família, a amizade dos irmãos e o cuidado dos pais. Aí tornou-se fácil, porque dos 6 filhos que minha mulher teve, a Luciana, eu tenho a honra de ser pai, o Jorge foi o único que manifestou, demonstrou empatia pela política, vontade pela política, vocação pela política. Você tem que ter essa vocação para poder procurar ser um bom político. Você não pode ser obrigado, mas tem que ser isso ou aquilo, sem que a pessoa tenha aquela tendência, aquela aptidão. O Jorge tem. Primeiro da turma, orador da turma, sinal simbólico. Ele já começou de lá e o espaço, eu vou ter que percorrer esse espaço ainda, de futuro. Né? E é o que está acontecendo. Exatamente no momento que eu entendo que eu posso contribuir para que eles submetam o seu nome à preferência popular, porque nós não somos parlamentares nomeados, nem pelo prefeito, nem pelo governador, nem pelo presidente da República, nós somos eleitos. E aí você tem que criar essa empatia com o eleitorado e confiança entre o eleitorado para você primeiro alcançar o mandato e depois você se perpetuar por algum tempo no mandato. Tem que ter trabalho, tem que ter serviço, tem que ter humildade, usar a sandália havaiana. Mas hoje está caro. É? A sandália havaiana está cara hoje. Preferentemente. Naquela época, quando era criança, era bem barata agora. Então, você tem que... É isso na política. E o que é mais importante, não esquecer os seus comprometimentos de campanha. Isso é importante. Porque se você falhar, você será cobrado e não poderá recuperar o tempo perdido. Eu, graças a Deus, eu nunca cheguei em qualquer comunidade interior, deputado, o senhor me enganou com isso. Nunca. Porque antes de assumir o compromisso, eu meço o tamanho do compromisso que eu possa honrar. Quando eu não posso, não depende de mim, me dê o tempo que eu vou tentar trabalhar para conseguir o objetivo. Quando depende de mim, por que adiar? Faço na hora. Quando não depende de mim, eu tenho que pedir um voto de confiança para tentar e depois eu dou uma satisfação. Então, é bom a gente, até hoje, depois de tanto tempo, eu me lembro de passagem, que eu chego no interior, as pessoas se lembram quando eu fui diretor da COSAMA, que eu levei centenas ou milhares de ligações de água gratuita no interior do Amazonas. Quando eu fui presidente e diretor do IPASER, quantos TFDs eu decidi salvar vidas para as pessoas saírem de Manaus e ir para São Paulo e ter um tratamento diferenciado em São Paulo, porque exigia o estado de saúde. Então, eu chego,
o senhor salvou o meu neto, meu filho. Isso é um afago que não tem preço. Eu imagino. Não tem preço. E para a gente ir entendendo, que o senhor já vem explicando isso, mas eu tenho uma pergunta aqui, que eu acredito que seja fundamental, né, para mim entender. O senhor falou em uma entrevista assim, ó, não desejo tentar arrastar um mandato arrastando o pé, né? Então, foi difícil o senhor saber a hora, né, de parar? Não, eu acho, eu não quero pensar nessa transição, a intenção foi essa. Eu não quero pensar em realizar essa transição quando eu não tiver capacidade física para acompanhar o meu indicado. Eu quero estar com disposição, com saúde. Então eu vejo que o senhor vai estar andando lado a lado. Lado a lado, né? Lado a lado. Este aqui é o caminho. Olha, isso aqui não é bom, aqui vai escorregar. E às vezes, de repente, alguém coloca uma casca de banana, você afasta com o pé para não. São as ciladas na política, né? Então, se eu tenho intenção de lançar um filho para dar continuidade a um trabalho que eu considero respeitável pelo povo, eu tenho que fazer enquanto eu tenho condições de acompanhar e depois continuar ajudando. Não que eu vá ter a prerrogativa de ser um deputado, não, mas eu vou ter a prerrogativa de ser um pai e ser o mentor da projeção política do meu filho, doutor George Lins, e se Deus quiser, e o povo. E teve mais outro detalhe. Antes desse procedimento, eu tive o cuidado de consultar os nossos aliados, ouvir a opinião de cada um, o que eles achavam, como é que eles compreenderiam essa transição da minha saída para a perspectiva de ingresso, como nós fizemos há 32 anos atrás, quando o Átila foi para a federal e eu fui indicado para deputado estadual. Eu consultei as nossas lideranças não impus, eu consultei o que eles achavam da ideia, da intenção. E todos, unânimes, foram favoráveis. Não, deputado, que o senhor está sendo feliz em fazer essa transição, enquanto o senhor está com todo gás, até eles diziam assim, está com todo gás para enfrentar uma eleição ao lado do seu filho. Porque o Jorge, como médico, fez muitas boas ações. E haverá de continuar muito mais. Porque, olha, Érica, se o povo disse que foi um bom parlamentar, o Jorge terá que ser melhor do que o pai. Olha aí o desafio, Jorge, né? Terá que ser melhor do que o pai, porque quando eu era jovem, meu nome é Belarmino Lins de Albuquerque. E, de repente, passaram a me chamar de Belão. E, no campo político, eu me notabilizei como deputado Belão. E eu fico, às vezes, questionando, por que essa mudança? Meu nome é Belarmino, Belão. É um aumento de belo. Não é isso? Será que eu sou belo? Para transformar no belão, né? O aumentativo de belo, né? Eu acabo me convencendo que é verdade. Tem um burburinho que teve aí nos bastidores, né? Justamente no momento, tá aqui, ó, de filiação do deputado federal Átila Lins no PSD. E esses rumores nos bastidores, né, falou sobre uma possível indicação para você como suplente no Senado, no senador Omar Aziz. Isso é possível? Foi um burburinho aí, eu queria que você esclarecesse. O deputado Átila, esta eleição é uma eleição atípica, até pela antecipação do processo. Sim. Em razão de que a lei limita verdadeiramente a campanha 45 dias antes da data do pleito. Mas, quem sabe, oxalá não ter sido uma consequência da pandemia. As eleições foram antecipadas. Estão se fazendo política desde o ano passado, com vista às eleições de 2022. O deputado Belarmino, como brasileiro amazonense e futebolês, está com saúde e disposição para ajudar em qualquer lugar. Eu não vou me arvorar, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Eu quero que Deus me ajude para eleger o meu filho como meu herdeiro na política. Vai me dar orgulho, tenho certeza disso, e ajudar meu irmão e ajudar os nossos outros companheiros, que haveremos de estarmos juntos numa luta empreitada em cargos majoritários. Eu estou me referindo a cargos proporcionais. Os majoritários estão à disposição.
Não, a qualquer preço. Meu nome, eu estou filiado ao partido, regularizado com a legislação eleitoral e pronto para qualquer empreitada, para qualquer batalha, que não seja a batalha da Rússia e da Ucrânia. Eu quero batalha de boas ações, de paz. E pensando nisso, Jorge, né? Como é que você vai ser chamado, né? Doutor Jorge, professor Jorge, né? Eu posso me antecipar? Pode. Jorge do Belão. Olha aí, ó. Olha aí, já um furo aqui, você que está assistindo a nossa live, né? Jorge do Belão? Por que não? Por que não? Agora, Jorge, eu gostaria de ir, porque assim, são outros momentos, né? A gente vê hoje com o marketing digital, a influência das redes sociais, né? Eu confesso a você que eu fui olhar suas redes sociais, né? Já começou uma movimentação realmente nas suas redes sociais. Uma coisa, você está ali com o seu consultório, portas fechadas. Mesmo você estão trabalhando, já ter atuado nos municípios, mas hoje, nessa vida pública, né? Você vai ter um filho daqui a pouquinho também. Como é que está isso? Como é que a esposa recebeu isso? Então, bom, com relação à transição, né? O deputado Belão, ele começou a sua trajetória política na década de 90. Então, ele se consagrou ainda na década de 90. Né? Se a gente pensar que em 90 ele se elegeu, segundo mandato em 94, terceiro mandato em 98 e o quarto mandato em 2002, já entrando no novo milênio. Então, essas transformações já começam a acontecer, a gente está falando de alguns anos, de uns 10, 15 anos para cá. Né? Então, essa questão das redes sociais, essa questão da internet, realmente a favor, né, para ajudar na divulgação da imagem e também das benfeitorias, das ações do político. Então, claro que hoje as redes sociais elas são fundamentais, na minha concepção. Todo político, assim como também todo profissional, né, no meu caso, medicina, como médico ou um advogado, hoje a gente tem que recorrer às redes sociais para que a gente possa reverberar num raio maior de ação, né, num raio maior, as nossas ações. Então, não tem como fugir, não à toa, as minhas redes sociais, eu tenho procurado fazer um trabalho bacana para justamente divulgar o meu trabalho como médico e, claro, ir pavimentando esse caminho das coisas que eu já realizei até o momento. Sim. Claro, sempre atrelando ao meu pai, que quer queira ou quer não, sem dúvida nenhuma, tem uma importância única para mim pelas coisas que ele já realizou também. E dando essa sensação, dando a entender às pessoas que a ideia é continuar o trabalho e cada vez fazendo muito mais. Então, esse é o objetivo. Com relação a essa transformação no campo pessoal, a minha esposa, ela absorveu muito bem isso, até porque quando ela me conheceu, ela sempre soube das minhas intenções de um dia poder ser um político, ela sempre soube que eu gostava disso. Ela já me conheceu sabendo que eu gostava de ir para o interior, já trabalhava no interior na ocasião, então fica fácil para ela entender. É claro, muitas vezes nas minhas andanças por aí, como médico, trabalhando no interior, eu acabo me ausentando. E aí agora tem um contexto diferente, porque ela está aguardando a qualquer momento o nosso segundo filho, né? Agora é um menino, eu tenho uma filha, Alice. A qualquer momento meu filho Luiz Henrique poderá estar nascendo. Então, sem dúvida nenhuma, são muitas emoções ao mesmo tempo, mas com tranquilidade, com equilíbrio e serenidade a gente vai
administrando bem isso. E claro, eu estou empenhadíssimo em poder realmente viver esse sonho de me candidatar a deputado estadual futuramente, nas próximas eleições, continuando o legado político do meu pai, podendo chegar lá e continuar esse legado político, em meio a tudo isso do campo pessoal que eu estou vivendo. Claro, não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que com equilíbrio e serenidade a gente vai percorrer muito bem esse caminho. E junto aos aliados, como é que você vem sentindo, né? Que agora, como o deputado mesmo falou, as coisas foram antecipadas, né? Então está tudo correndo muito rápido. Como é que você vem sentindo a sua aceitação, né? E como é que isso também está sendo desvelado junto aos pré-candidatos também? Porque a gente também tem deputados que vêm como pré-candidatos por uma reeleição. Né? Como é que você vê, né, daquilo que você ouve? Como é que está sendo isso? Olha, o meu pai estava falando a respeito da consulta que ele fez às lideranças, né, que sempre o apoiaram. E isso é uma coisa que demonstra uma característica marcante nele e que é passado de pai para filho, obviamente, que é a disciplina. A disciplina e respeito à opinião daquelas pessoas que fazem toda a diferença na sua vida como político, que te ajudam a construir toda uma trajetória. E graças a Deus, como ele havia dito, a aceitação ela foi unânime, né? Ou seja, não houve nenhuma ponderação em relação à minha indicação como pré-candidato a deputado estadual para sucedê-lo. E graças a Deus, depois que a gente bateu o martelo em relação a essa questão, as alianças que já vinham sendo construídas do Dr. George para com essas lideranças, mas como médico, passaram a ser construídas, passaram a ser tratadas como eu sendo um pré-candidato. Graças a Deus, muitos já me conhecem. Muitos sabem das minhas boas intenções, muitos sabem do que eu quero poder realmente promover e realizar como futuro deputado estadual, se assim Deus me permitir. E isso, naturalmente, fica mais fácil, torna as coisas mais fáceis. É claro que existem outros pré-candidatos também, outras pessoas que vão disputar. O meu pai sempre me doutrina quando ele fala o seguinte: tem 24 cadeiras. São 24 deputados estaduais que vão se eleger nesse pleito, né? Assim como em todos os outros pleitos anteriores. Então, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer o que a gente tem que fazer com objetividade, com sabedoria, com determinação. E se Deus quiser, o objetivo é esse, é poder ocupar uma das 24 cadeiras, se Deus quiser. Eu aproveito, né, na sua fala, e eu acredito que também o deputado possa responder, como é que vocês estão pensando essa estimativa, né? Vocês acham que vai ter uma renovação de quantos porcentos, por exemplo, para deputados estaduais na Assembleia? Os índices revelam, nas últimas legislaturas, 40%, 45%. Mas para este pleito, temos 4 deputados estaduais que ficarão fora da competição. Belarmino, Saulo, deputado Fausto, tem mais um. Ricardo Nicolau. Augusto Fernandes também. Augusto Fernandes também. Nós já tinha saído. 4 já estão definidos que não concorrerão. Sim. Isso aí já representa 15%, 20%, né? Entendi. Eu acho que essa rotatividade ficará em torno de 40%. Nunca passou disso aí. Agora, depois, 12 foram, a renovação foi de 12, não foi, porque muitos concorreram a outros cargos, então não foram rejeitados, apenas foram disputar outros cargos que não conseguiram sucesso, outros conseguiram, mas não foi uma mudança da composição em si. Eu acredito que em torno de 40%. Na nossa entrevista aqui, a gente já mas tem... só quem pode mesmo responder isso é o eleitor. O eleitor, né? Que está tudo acontecendo, né? A gente já tem mais de 200 pessoas acompanhando, né? A gente tem um tempo já bem substancial na nossa entrevista, estamos quase chegando ao final. Mas eu tenho que correr, mas eu não posso deixar de prestigiar quem está aqui com a gente, né? Perfeito. Então, a Inaide, ela diz assim, só tenho orgulho e gratidão pelo meu deputado Belão. Muito obrigado, né? E aqui a gente também tem, para esse ser humano fantástico, eu tiro o meu chapéu. Agora, eu não sei se é pro Belão, se é né? O Jorge, se é pro dois, né? Os dois aqui. E aí, nossos jornalistas também estão prestigiando.
porque às vezes pelo meu telefone não dá para aparecer todos os comentários, né, que eu estou aqui acompanhando. Mas tem bastante. A Cíntia disse: parabéns, deputado Belarmino, por sua trajetória e muitas realizações políticas de mãos dadas com o povo. E aí, para mim, eu estava pensando, quando o senhor estava explicando para mim essa questão de percentagem, e aí eu fiquei pensando no George, né? E a minha pergunta é o seguinte: já tem bem definido, né, o seu campo de atuação, principalmente por conta da saúde. Então, as pessoas já estão falando, a sua bandeira de luta na questão da saúde, o trabalho que você fez pelo interior do estado do Amazonas. Mas, fora isso, quais são os teus carros-chefe, né? É a saúde, mas tem algum outro que você vai já colocando? A gente está em pré-campanha. Mas a gente pode colocar aqui as suas concepções, né, ideológicas, né, daquilo que você vem construindo nas suas andanças no interior do Amazonas e também na capital Manaus. Bom, com relação à minha bandeira maior, né, sem dúvida nenhuma vai ser a saúde, até por questões naturais, pelo fato de eu ser um médico que percorro o interior, que entendo as necessidades, e não só no interior, na cidade de Manaus, afinal, eu estou atualmente como chefe do serviço de urologia da Fundação SECOM, atuo no Hospital Universitário Getúlio Vargas, então eu tenho uma forte atuação na saúde daqui da capital de Manaus. E claro, a saúde, como eu falo, a questão de eu ser médico e também pelo fato de que sem saúde a gente não consegue produzir absolutamente nada. Então eu tenho muitos projetos, e dentre eles a questão da interiorização da saúde, por ver na prática, no meu dia a dia, o quanto isso impacta significativamente na vida daquelas pessoas que estão lá no interior, porque elas querem ter os seus tratamentos de saúde feitos lá. Muitos não querem vir para Manaus. Ainda que aqui tenha melhores condições, aqui você tem acesso a uma saúde de média, alta complexidade, mas lá é o lá deles, é onde eles têm os familiares. A gente sentiu deles. Isso na pandemia, né? De Exatamente. Uma forma muito forte, né? Com certeza. Então, quando você interioriza as ações de saúde, quando você leva os especialistas, você está dando qualidade de vida para essas pessoas. Quando você, às vezes, até tem casos que você não consegue resolver no interior. E quando você fala para aquele cidadão ou cidadã que ele tem que ir para Manaus, eles chegam a chorar muitas vezes, porque eles não querem sair de lá. Então, com certeza, essa vai ser uma bandeira que eu vou defender muito. Além da questão do combate ao câncer de colo uterino, que é uma realidade muito triste no Amazonas. Mas, Érica, falando de outros segmentos, que é o tema central da tua pergunta, sem dúvida nenhuma, se a gente for pensar hoje, economicamente falando, o que move a economia do interior? Setor primário. Setor primário, a gente está falando de agricultura, que basicamente é agricultura familiar no interior do Amazonas. A gente está falando da piscicultura, que é muito forte no nosso estado, e a gente está falando da pecuária. Em algumas cidades especificamente, mais ali, notadamente as do sul do Amazonas, Apuí, Humaitá, a gente vê que a pecuária é muito forte. Então, eu acho que é uma bandeira que eu vou trabalhar, até porque é uma bandeira que o deputado Belão sempre trabalhou, ajudando essas pessoas, proporcionando meios para que elas possam realmente ter condições de trabalhar e de poder vender aquilo que eles produzem, de poder realmente ter a sua subsistência a partir daquele trabalho suado que eles têm ali. Então, o setor primário, sem dúvida nenhuma, é uma prioridade que eu também darei por ter essa perspectiva de a semelhança do que meu pai sempre foi, de também ser um deputado municipalista. Um deputado que, se Deus quiser, vai olhar pelo interior, vai lutar pelo interior. A questão outra que também é uma coisa que eu defendo bastante é a questão da educação. Eu sou uma pessoa que gosto muito dessa parte de educação financeira, né? Então, estimular isso nas escolas, estimular essa questão desses conhecimentos sobre economia, sobre finanças, é uma coisa que, se Deus quiser, é uma bandeira que eu vou defender também. Entre outras, eu sempre costumo dizer que é difícil um candidato ou um pré-candidato a deputado estadual falar de propostas, até porque quando a gente fala em proposta, a gente está falando na perspectiva de realizar. Isso aí cabe mais ao poder executivo e não tanto ao legislativo. O legislativo ele pode contribuir com ideias, ele vai obviamente legislar, tem os projetos de lei. Então ele vai através... É importante falar dos nichos, né? Aquilo Exatamente. que você vai estar muito mais forte. Setor primário, a parte de assistência social. E vai dar continuidade às ideias e também os projetos que o seu pai já desenvolve no interior, né? A questão da assistência social. A gente está falando de um estado
que viveu aí, que vive a questão das enchentes. Nós estamos, inclusive, passando por isso em muitos municípios. Sempre é um desafio grande, né? Exatamente. Você vê aquelas pessoas que estão à margem da vulnerabilidade ali, quer dizer, precisam ter uma comida na mesa, precisam realmente ter uma forma de manter a questão das suas refeições ali naquela crise. Então, essas questões realmente, a parte de assistência social, setor primário, educação, saúde, vão ser bandeiras que, se Deus quiser, eu vou defender. E olha, essa não vai ser a nossa última entrevista, se Deus quiser, né? A gente vai ter que ter outros momentos para ir acompanhando de fato, né, o desenrolar de tudo que vocês estão vivendo e da projeção futura. Para a gente já ir finalizando, eu gostaria que a gente fosse dar, né, a fala, a câmera aqui para o deputado Belarmino Lins, para o senhor deixar uma mensagem para os nossos seguidores, as pessoas que estão acompanhando essa matéria, essa live nesse momento. O que o senhor gostaria de falar para o povo do Amazonas? Eu gostaria inicialmente que você me desse 3 minutos para fazer 3 citações importantíssimas na minha trajetória. Primeiro, a emenda constitucional que mudou na história do Brasil as férias, o recesso parlamentar. Sim. Que nós propusemos em 2005 como presidente, e a Assembleia, à época, aprovou por unanimidade a redução de 90 dias para 40. Foi um ganho do Amazonas, da moralidade para o Brasil inteiro, que serviu de modelo. As outras assembleias seguiram e a própria Câmara dos Deputados e Senado também acompanharam essas mudanças que o Amazonas deu exemplo. Segundo, a reforma estruturante da Assembleia, do Poder Legislativo, que foi construído as instalações de acordo com a consulta dentre funcionários, ativos e inativos, parlamentares, e até o público, para conceber as instalações físicas do parlamento que pudessem representar o orgulho do povo amazonense para recebê-los no ambiente compatível Sim. com a grandeza que o nosso estado do Amazonas é. E a terceira, eu diria para ti, nessa pandemia, você não imagina a alegria e a satisfação que eu tive de poder levar a mão para milhares de pessoas no gesto de respeito para com as pessoas, e o que é importante, com o apoio do governador. Precisa ser dito, ter coragem de falar, ter coragem de proclamar. Em todos os momentos que eu precisei do governador Wilson Lima para liberar as emendas do deputado Belarmino em benefício do povo amazonense, ele sempre dava uma resposta: agora, deputado. Será resolvido agora, deputado. Porque eu nunca fui pedir nada de interesse pessoal, mas eu fui muitas vezes no Palácio pedir benefício daqueles que estavam padecendo da pandemia, da crise, para remover pessoas doentes, etc. Então, há um momento para se agradecer. Eu quero aproveitar do teu programa, Érica Lima, você que leva o sobrenome do nosso governador Lima, Wilson Lima, para agradecer também essa atitude que o governador sempre teve para com o deputado decano Belarmino Lins. Agora, as minhas considerações finais, eu quero pedir a Deus que me dê oportunidade, saúde, para voltar outras vezes aqui, Érica, no teu programa de grande audiência, e com o Jorge já com a velocidade de uma campanha. Sim. Se Deus permitir, já pegando vento e velocidade para a campanha, para ser um dos próximos 24 parlamentares do Amazonas, para o orgulho do povo e a alegria do Pai. E agora, a gente vai passar também a câmera para o George, e aí você pode falar para a gente o que representa o Amazonas para você. O Amazonas representa algo que, sem dúvida nenhuma, a gente pode resumir em uma única palavra. É o estado que eu nasci, é o estado que eu cresci, é o estado que eu amo viver, e é por esse estado que eu vou lutar sempre. Se Deus quiser e permitir, vamos traçar uma batalha aí pela frente, não vai ser fácil, sei disso, mas com muito trabalho, com muita dedicação, com muita determinação, graças a Deus. Tudo que consegui na vida, Érica, como médico, foi através de muito trabalho, de muita dedicação, e na política eu não gostaria que fosse diferente. Muito pelo contrário, eu quero que seja também na base do trabalho, na base do merecimento. E com certeza o que vocês podem esperar do Dr. George Lins é exatamente essa postura. Uma postura de muita determinação, de muita objetividade, mas também de muita humildade, porque eu tive, sem dúvida nenhuma, um grande professor, e tenho ainda, que é meu pai, deputado Belão, que não à toa chegou nos seus 8 mandatos consecutivos
chegou graças ao trabalho que é feito antes, durante e após as eleições. Portanto, meu abraço a todos vocês que acompanharam, vamos juntos. E, Érica, muito obrigado pela oportunidade. E, se Deus quiser, em breve estaremos aqui, claro. Com a presença, certeza. quem sabe, do meu pai também. Já está confirmado já. Com certeza. Com certeza, já vamos deixar tudo agendado. E para vocês que estão aqui acompanhando, eu quero deixar um beijo para vocês. Não percam o nosso debate político, que depois vai ser apresentado também pela Letícia Barbosa, né, que vai estar aí também me substituindo algumas vezes, mas eu deixo um grande abraço para vocês. E olha, aproveita, compartilha nos grupos do WhatsApp, manda para as pessoas, porque a gente está em tempo de eleição e você precisa de informação. Porque o Convergente, ele atua no ponto incomum da política. Érica, posso só fazer uma adendo? Pode. Pessoal, me sigam nas redes sociais, Dr. George Lins, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vamos lá para vocês acompanharem essa minha caminhada. Vamos juntos. Um abraço. Por água, por terra e pelo ar. Olha. Para rimar.